Fala aí, torcedor do Verdão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, chegando aqui com a Equipe F, a mídia analisando então essa grande vitória do Palmeiras ontem para cima do Sport Cristal, 2-0, vitória que deu a liderança do Grupo F pro Palmeiras, e o pessoal aqui analisando então essa vitória do Palmeiras, e o Zinho aqui aloprando muito o Pascoal, que não aceitou a vitória do Palmeiras ontem. Segundo ele, o Palmeiras não jogou aquele futebol todo. Então bora acompanhar aqui, vamos ver o que o pessoal aqui do Equipe F tá falando com o Pascoal, o Zinho, o Plihal e também o Zé Elias. Bora aqui pro vídeo, mas antes peço para você fortalecer com like, se inscreva aqui no nosso novo canal, ative o sininho das notificações, mas agora, bora pro vídeo. Equipe F tá de volta, primeiro assunto no programa de hoje, mais uma vitória do Palmeiras na Copa Libertadores, fora de casa, no Peru, bateu o Sporting Cristal por 2-0, mas o que foi mais discutido, mais falado, depois dessa vitória que fez o Palmeiras novamente liderar o seu grupo na Libertadores, Tetra, foram os gestos, ou o gesto obsceno. Olha que caneca bonita, tá geladinha a água do Tetra. É verdade. Olha lá, que copão aí, lindo. Isso não é caneca não, isso é tá com copo. sede? Copo grande. Mais de 1 litro cabe nesse copo aí, Zé. O Abel Ferreira precisa tomar essa água com açúcar, ficar um pouquinho mais calmo. Bom, primeiro, o que você está achando dessa onda de gestos obscenos aqui no Brasil, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, porque aconteceu na Copa Libertadores? Você condena ou é do jogo, Tetra? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Pascoal, Zé Elias, fã de esporte, muito bom estar com vocês aqui. Desagradável, né? Desnecessário, ainda mais partindo do treinador. Por mais que ele falou assim, considero como meu filho. Eu não dou o dedo no meio pro meu filho, pro Heitorzão, não. Tem outro tipo de brincar, de elogiar ou de cobrar. Assim, surpresa para mim. Acho que o Abel é esquentado, o Abel, ele na beira do campo ali, ele se transforma, ele é um cara que busca vitória, ele realmente é apaixonado pelo que faz, ele às vezes exagera até nessa cobrança, nessas discussões ali, mas como treinador é brilhante, é maravilhoso, o time dele comprova isso, líder do Campeonato Brasileiro, líder do grupo dele na Libertadores, vitória importantíssima, encaminha bem agora aí a classificação, porque vai jogar 2 jogos em casa, Palmeiras forte, muito forte, continuando como um dos favoritos à conquista da Libertadores, né? Agora, o comportamento dele, em alguns momentos, como eu já disse aqui na beira do campo, os árbitros erram, a gente mesmo discute muito isso aqui, mas não dá o direito também de você exagerar tanto. Mais uma vez, Flaco Lopes, hein? Tá numa fase maravilhosa. Belo gol, né? E agora esse gesto aí, que ele disse que foi pro Flaco Lopes, não foi? Isso. O Abel não falou isso, Pascoal? Porque na imagenzinho... Se fosse pro Flaco Lopes, eu acho que não é... A imagem mostra, Diga. o Flaco Lopes faz o gol e faz aquele joinha pra ele. E aí, como assim? E aí, gostou? Deve ter sido cobrado pelo treinador, né? E ele faz, e aí, gostou? E aí tem a correspondência, foi essa dita pelo Zinho. Eu achei também de um tremendo mau gosto. Sabe o que me ocorreu também, Pascoal? Acho que exagerou. Desnecessário. Me ocorreu, eu não quero... Quem sou eu para desmentir Abel Ferreira? A gente vai, inclusive, mostrar daqui a pouquinho este trecho na entrevista coletiva do Abel ontem lá em Lima. Mas me ocorreu que ele pudesse ter feito este gesto para um adversário, de repente, não sei se para arbitragem, para outro alvo. No intervalo, lhe comunicaram que apareceu na transmissão, quer dizer, todo mundo viu. E aí, para efeito de alguma eventual pena, ele acabou direcionando, jogando a história pro Flaco Lopes, que seria menos grave fazer um gesto para um comandado, não para um adversário. Pode ser que não seja isso. Eu estou colocando como uma possibilidade. Mais uma vez, sem chamar o Abel de mentiroso. Não seria uma loucura, né, Zé? Boa noite, né? Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, Plirra, boa tarde, Pascoal. Grande vovozinho, boa tarde a todos.
Existem, ainda mais sabendo que não apareceu o destino, né, do gesto, né? Isso tudo pode acontecer. Você pode trabalhar esse tipo de situação para justamente tentar amenizar. Porque no fim, Zé, tem uma imagem dos dois conversando, onde o Abel gesticula e faz o gesto ali, conversando com o Flaco. Do tipo, claro, suposição de novo. Vou jogar essa, vou botar na tua conta para não ferrar para mim. Existem várias coisas. Ele pode ter explicado pro cara. Você fez um sinal e eu correspondi. Tô aqui pedindo desculpa Mas você viu direitinho, eu fiz o dedo do meio para você. É que a cara dele não é de brincadeira. É isso que eu ia falar. Se fosse pro Flaco Lopes, ele ia dar um sorrisinho. O cara faz o gol. Brinca com ele assim, aí, tudo bem, gostou? Ele pode... Não estou dizendo que ele tinha que dar o dedo do meio. Mas se desse, era com um sorriso, era brincando, era com um semblante mais amigo, mais de brincadeira, né? E esse semblante dele não me parece que... Ele tá bravo com o Flaco Lopes? Ficou chateado que o cara fez o gol? Foi estranho. Tá estranho. Eu ia falar exatamente... Como é que é, Pascoal? Tá estranho. É estranho. Eu ia falar exatamente isso, porque né, a gente está vendo as imagens aqui, normalmente, quando você faz isso para o teu atleta, né, você faz meio que brincando, com um sorriso e tal, e não me pareceu. Mas assim, Plirra, independente se foi combinado ou não, se ele conversou ou não, é uma coisa que não se deve fazer. Sim. Né? É uma coisa que não se deve fazer. Já pensou se é o Neymar fazendo isso? Isso, mas lembrando... Já pensou se é o Neymar fazendo isso? Não, ia cair o mundo na cabeça dele. Ia cair o mundo na cabeça dele. A gente já era fato. Mas lembrando que o Abel já fez gestos obscenos e foi suspenso por isso também e falou que não tinha feito. Sim. Né? Não, estava... Dando uma alongada. Inclusive até repórter falando que é o gesto normal. Nunca vi isso. Ficar dando patolada do jogo todo. Patolada. Isso aí não pode. Né? Mas eu até estava conversando com o Pascoal, porque eu não entendo. Falei, Pascoal, será que a Conmebol vai usar dessas imagens para tentar, não sei se, porque a gente nunca sabe, na suspender... Conmebol não tem, na Conmebol tem o Tribunal de Penas. Sim. E tem um procurador que vê os jogos e depois... E analisa. Por exemplo, o caso do Renato Gaúcho, quem estava na súmula é o cara habilitado para ser técnico do Vasco. O trabalho em home office? Aí o Renato pegou 3 jogos por não ter ido naquele jogo do Barraca Central, agora, na Argentina. Agora a Conmebol vai decidir quem tem que dirigir o time. Já está decidindo, porque ele está 3 jogos suspenso. Ele está fora 3 jogos porque ele não mais foi naquela partida e ainda tem uma pena pecuniária. No caso do Abel, eu não sei se o Tribunal de Penas vai acionar, não vai acionar, isso depende muito. É isso que eu ia perguntar. Aliás, o Palmeiras tem reclamado seguidamente, junto à Confederação Brasileira de Futebol, junto ao STJD, que as penas para o Palmeiras são muito duras. Então, já tem um certo diálogo a respeito disso aí. Mas tem muito choro também, hein, Pascoal? Tem muito choro também, né? No jogo do Corinthians, isso aí tá aqui, deixa eu salvar. No jogo do Corinthians lá, segundo fontes, o Palmeiras acha que tudo pode no Corinthians e tal, que ninguém é suspenso, que não acontece nada. O Corinthians foi suspenso, a torcida por gritos homofóbicos. O rapaz que jogou a cabeça de porco foi preso, agora a punição, a lei, a gente sabe que ele está em liberdade, mas está cumprindo, e aí não é culpa do Corinthians. Né? O Corinthians teve punição por conta dos sinalizadores do Campeonato Paulista. Isso esqueceram de falar. Isso esqueceram de falar. Mas todo mundo tem que ser esquecem. Todo mundo tem. Agora, precisa... Na verdade, quem toma todas na tarraqueta, você sabe quem é, né? Não é nem o Corinthians, nem o Palmeiras, nem o Flamengo. Você sabe quem é, né? Que não ganha uma? Quem? Que perde todas as divididas? Bom, deixa quieto. Vamos ouvir. Agora vai falar. Você tá louco pra falar? Vai falar. Que perde todas as divididas? Solta aí o coração. Você sabe quem é, né? Não. Que não ganha uma? Não sei quem. São Paulo Futebol Clube. Eu não acho que é isso, não. O pior bastidor do futebol brasileiro. Bastidor? Entre os grandes, agora, és o último. Só para dizer o seguinte, o jogo não foi a 7ª maravilha do mundo. Foi bom, Pascoal. Não foi a 7ª maravilha do mundo. Demorou para pegar no breu. Até a parada técnica... Turma da amendoim. Vou fazer igual o senhor fala. Quanto foi o jogo? 2x0. 2x0 no placar! Tetra, 2x0 fora de casa na Libertadores, liderança no grupo. E não foi bom. Eu só tô dizendo pra você, não foi a 7ª maravilha do mundo. Ele é do contra, ele é do contra. Melhor campanha da Libertadores. O Palmeiras...
inigualável, sensacional. O que você tem contra o Palmeiras? Me fala, pelo amor de Deus. Nada, eu só sou um É analista. o líder do Campeonato Brasileiro. É o líder do grupo dele. Ganha fora de casa. Analista tá frio e calculista. Tá ruim? É só uma análise fria. Vocês não precisam... Gente, é só a minha opinião. Vocês podem ter a opinião de vocês, hein? Vocês estão liberados. Pode ter o João libera lá a opinião de vocês. O Maluf libera vocês terem a opinião. Vocês não precisam... Se o Pedro faz o gol que o Flaco fez ontem, era titular na Copa do Mundo. Calma aí, Plihal. Por favor, dá pra fazer aquela imagem assim. Deixa essa imagem aí. Pascoal, 2-0 pro Palmeiras, líder do grupo dele. Foi bom? Resultado espetacular. Rendimento? Espetáculo. Rendimento, como diria meu avô Pascoal, cozi. É até os 30 minutos. O Palmeiras jogou bem. Até os... Desmaiou de novo. Desmaiou. Obrigado, Zinho. Isso me ajuda muito. O Plihal, até os 30 minutos, quando eu teve a parada, quase 30 minutos, eu não entendi porque o cara foi ser atendido. O Abel arrumou o time na parada, hein? Então, a partir da parada... Não deixa eu falar. Então, é confiável o time do Palmeiras? Claro que é. O treinador foi bem. O treinador foi muito bem. Arrumou o time, arrumou um espaço para a saída do Sousa, porque o Sousa estava encaixotado. Arrumou um espaço, começou a melhorar. A bola começou a chegar com mais frequência. Eu só quero relatar o que eu vejo. A minha visão pode ser diferente. Você precisa aprender a saborear as vitórias dos brasileiros. Puxa vida. Não, eu acho que tá legal. Ganhou 2-0, líder do grupo. Não vai fazer 100% cartela cheia esse ano. Não vai ser cartela cheia. Mas muito possivelmente vai. Terceira, melhor campanha. Não, vai ganhar, vai classificar. O que o Teta tá olhando ali? Olha lá. Tá olhando a classificação. Não, é o sorteio contra o Cerro Porteño na próxima fase. Na outra fase não dá. De novo, não. Mas se o regulamento fosse diferente, vamos colocar. Se tivesse sorteio para as oitavas, seria o Cerro. Se tivesse sorteio para as quartas, seria o Sport em Cristal. Vocês acham que o Palmeiras dá toda essa sorte? Sai, Zica! Se tivesse sorteio... Sai, Zica! Se tivesse sorteio para semifinal, seria Jacuipense. Não, Jacuipense é Copa do Brasil. Seria alçada Libertadores. É uma zicaiada danada, hein? Abel Ferreira, que está mais ou menos no mesmo tom do Oswaldo Pascoal no que diz respeito ao humor. Estava ontem à noite, vamos ouvir. Gostava que me dissesse quem é a equipa que joga bem e de forma consistente. É o São Paulo? É o Corinthians? É o Santos? É o Cruzeiro? É o Flamengo? Se você me disser quem é, prometo que eu vou, mesmo tendo pouquinho tempo, vou assistir a 4 ou 5 jogos, os últimos 4 ou 5 jogos, para ver como é que essa equipa está a jogar. E desafio aqui vocês que são da mídia, a olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo do Red Bull Bragantino e da Copa e foi-nos negado. E reconheço que às vezes vamos jogar mal, com este vamos jogar muitas vezes mal. As narrativas, já disse, a mim engana-me quem eu quero. Eu espero que os torcedores do Palmeiras sejam inteligentes o suficiente para perceber isso. Sim, não vamos jogar sempre bem, neste contexto, mas uma coisa nós somos quando estamos cansados, física e, sobretudo, mentalmente, jogar sob pressão de ter que ganhar, jogar de 2 em 2 dias, não dormir, viajar, fazer 6 horas de viagem com 2 dias apenas de recuperação. Vi jogar aqui contra o Sporting Cristal, que era o líder do grupo, sabendo que ganhando hoje podia passar à frente, e a nossa equipa dá aqui uma resposta de equipa consistente, de equipa competitiva, de equipa madura, de equipa bem treinada. Flaco Lopes hoje é o jogador que eu mais dou na cabeça ainda hoje. Quando vinha ali ter comigo, fez-me assim, e eu fiz-lhe assim, mas com outro dedo, porque ele sabe o que eu cobro dele. Ele, se quiser fazer golos, agora do resto, ele tem tudo, ainda não é, mas tem tudo para ser um centroavante de top mundial, mas no Palmeiras. Tetra, bom, recado ali no começo da sonora, no começo da entrevista, claramente para o Flamengo, que conseguiu adiar em um dia o Fla-Flu, deu aquele rebu todo, e no final ali ele falando novamente sobre a questão com o Flaco Lopes. Mas, sobre calendário em geral,
abstraindo o fato de que os deslocamentos para um clube brasileiro são muito maiores do que na Europa, de que aqui você não tem um padrão de gramado, aqui você não tem um padrão de temperatura, você joga com 8 graus na quarta-feira e com 35 no sábado, no domingo. Tirando isso tudo, sabe, em 2026, quantos jogos fez a Sociedade Esportiva Palmeiras, Tetra? Ah, exatamente, não sei não. 31. Contando o Campeonato Paulista, 31. tudo. Do dia 1º de janeiro até agora, até o dia 6 de maio, 31 jogos. Sabe quantos jogos? Esse levantamento quem fez hoje foi o Rodrigo Vessone, grande jornalista, nosso companheiro. Sabe quantos jogos o Arsenal, que está na final da Champions League e pode ser campeão inglês depois de muito tempo, fez em 2026, realizou em 2026? Os mesmos 31. Todo mundo está jogando demais, Tetra. Não é exclusividade do sul-americano, não. E se bobear, o Flamengo jogou mais, porque o Flamengo jogou 2 decisões, né? A Supercopa, a Recopa. Exato. Então teve... Com certeza teve jogou até mais jogos. Já que está sendo essa comparação que ele fez, falou de alguns clubes. É que o Carioca tem menos jogos, né? Mas é ser pau a pau. Mas assim, se você pegar, tá bom, o Palmeiras jogou 31, o outro jogou 30, o outro jogou 29, mas está ali. E assim, os grandes clubes do futebol brasileiro que estão envolvidos em todas as competições, nesse início, eles estão em todas. Se não está na Libertadores, está na Sul-Americana. Aí está na Copa do Brasil, está no Brasileirão. Vai ter muito jogo para todos eles. E aí é o sorteio. Às vezes você vai cair num grupo que você vai jogar lá na altitude, na Bolívia. Às vezes você vai jogar, cair numa semana que você vai jogar na Colômbia, daqui a pouco você vem jogar no Brasil, mas lá no Nordeste, daqui a pouco você... Então, não é azar que eu vou te falar, o grupo que você caiu, o calendário vai assim, mas todo mundo está jogando muito. E o negócio é o seguinte, para o Palmeiras pagar a folha que o Palmeiras tem, inclusive o salário do Abel, precisa jogar todas essas competições. Precisa ter renda no estádio, precisa vender jogador, precisa vender camisa, precisa ter o direito de imagem da televisão, que é altíssimo, precisa estar na Libertadores, na Copa do Brasil, que paga premiações elevadíssimas, para ter condição financeira para manter um elenco que o próprio Abel pede. Toda hora ele pede contratação. Então, eu acho que assim, ir ali reclamar do calendário, como que só o Palmeiras joga muitos jogos, eu acho que ele está errado. Agora, vamos discutir o futebol? Todos os treinadores com presidentes dos clubes e os capitães dos times, antes de sair a tabela do campeonato, vai lá na porta da CBF, nós queremos participar, vamos organizar aqui. Então você vai ter que abrir mão dessa competição. E você vai ter que abrir mão de um salário menor, porque se eu não participar dessa competição, então todo mundo tem que participar. Agora, não adianta o presidente do clube, no caso, nós estamos falando do Palmeiras, mas o torcedor do Palmeiras, não entenda que eu estou falando só do Palmeiras. Pode ser do Flamengo, pode ser do São Paulo, pode ser do Corinthians. O presidente dos times vão lá e assinam e aceitam a tabela. Não é que é uma imposição, vai ser assim e acabou. Não, todo mundo olha lá e concorda com o regulamento, com a tabela, com as datas. Uma coisa que o Abel reclamou, que aí eu concordo, se muda data para um, você abre o precedente para que o outro reclame também mude. Então, assim, foi especificamente para o jogo do Fla-Flu, realmente foi mudado. O Fluminense, que era o envolvido, aceitou. Tanto é que foi muito cobrado. O presidente do Fluminense, a direção do Fluminense, eles foram cobrados pelos seus torcedores de aceitar e tal. Mas assim, os dois times que estavam envolvidos aceitaram. Agora, se o Palmeiras foi lá e pediu, o Bragantino aceitava, estava de acordo de mudar, e a CBF não aceitou, aí a CBF está errada, porque se ela aceitou o outro, tem que aceitar também daqui. Desde que o outro clube envolvido também estivesse de acordo.
Não adianta, o Pascoal fala, você está chorando, você está reclamando agora, pensando lá na frente no outro jogo. Então, assim, a cobrança não tem que ser só em cima de quem organizou o campeonato, também de quem aceitou de ser dessa maneira. O erro não está só ali, não. Está em outros também. Então, assim, agora, se está aqui parecendo que é só o Palmeiras que joga mais do que os outros, não, os outros clubes também estão jogando muitos jogos, estão tendo problemas de contusão, e até pior do que o Palmeiras, porque o Palmeiras tem peça de reposição, tem muitos clubes que nem tem. Mérito do Palmeiras, mérito do Flamengo, mérito dos clubes que estão bem financeiramente, conseguem montar um elenco maior e dar opção para o seu treinador. Agora, tem clubes que estão tão endividados que conta com aquele time titular e 2, 3 peças e olhe lá. E quando perde muita gente, você vê, despenca na tabela. Muito pior até. Então a mídia aí fazendo uma análise do Verdão, falando aí sobre a vitória do Palmeiras ontem. O Palmeiras vencendo o Sport Cristal por 2-0, com um gol aí do Flaco Lopes, também do Ramon Sosa, deixando dele, né, 2 jogadores importantes, principalmente aí o Flaco Lopes, né? Até pensei que ele não ia jogar tanto, ia fazer tantos gols aí, sem o Vitor Roque, que é o principal parceiro dele no ataque. Mas o Flaco Lopes sempre marca o dele em todos os jogos. É um jogador muito importante pro Palmeiras, né? Até teve uma especulação que ele pode sair na próxima janela. Se o Palmeiras perder, o Flaco Lopes vai ter que trazer um atacante à altura desse jogador, né? Para suprir a falta aí dele pro restante da temporada. E também o Palmeiras, né? Conseguiu então a liderança do grupo F. Palmeiras então que tá com 8 pontos na liderança. Também tem o Sport Cristal aí com 6 pontos logo atrás, Cerro Porteño com 4 e também o Júnior de Barranquilla que tá fora, né, da próxima fase com somente 1 ponto, não tem mais chance, né, de se classificar. Então vamos aqui para mais informações, né, sobre o Marlon Freitas, né, que foi perguntado ontem, né, após o jogo aí sobre o Barbosa, sobre essa possível chegada do Barbosa. Então vou ler aqui um trecho para vocês. Então, sincero, o volante Marlon Freitas falou sobre a possível interesse do Palmeiras em Barbosa, zagueiro do Botafogo, e preferiu não entrar muito em detalhes. O Alviverde, como todos já sabem, tem conversas bem avançadas para contratar o argentino. Não, está ajudando. O Barbosa é um grande amigo e estou fora da situação, afirmou o jogador. Que Deus possa abençoar. Isso aí está com a diretoria, que tem um final feliz, que seja bom para todo mundo, mas ele é um grande amigo e desejo o melhor para ele, concluiu. Então ele foi perguntado, né, se ele está ajudando nas negociações, mas ele preferiu não entrar em detalhes, né, sobre a possível chegada do Barbosa aí, mas com certeza o Palmeiras está avançando aí, ele está até fora dos jogos do Botafogo, né? Então é quase certo aí que o Barbosa está fechado com o Palmeiras. Eu vou ficando por aqui, deixe sua opinião aqui nos comentários e eu volto aí logo mais com mais informações do Palmeiras aqui para vocês.